Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast da equipa Breaking My Limits. Tivemos aqui a debater um bocadinho sobre o tópico desta semana, porque quando é muito bom, um gajo às vezes tem que afinar coisas. E também porque eu estou com uma grande barrigada de sushi. Mas basicamente foi isso, portanto, este episódio aqui vai trazer aqui um conteúdo que acho que é genérico por um lado, mas interessante por outro. Em termos de realmente tocarmos em pontos que já não falamos tão diretamente, mas que são um dos main points do nosso acompanhamento. Mas antes de tudo, dar aqui bem-vindos à personagem do Costume Além de Mim, que é o Francisco Bação. Como é que estamos? Como é que foi aí? Como é que têm sido as coisas? Hoje tive que alterar as voltas ao Francisco, porque não costumamos gravar neste dia da semana. Portanto, conta-me como é que vai essa vidinha. Vidinha vai péssima, Mercúrio retrógrado do caraças. Eu não acredito nada nessas cenas, mas hoje, porra! Hoje correu tudo mesmo ao lado, man. Ao ponto de fui a gravar um vlog para o gym e a hora a falar sobre treino e progressão de cargas. Como progredir cargas em déficit. Estou a chegar ao gym, vou desligar, clicar no botão. Pá, nem sei porquê. Deixei o dedo no botão tempo demais, cancela a gravação. Desfacada. Já Nem estava sabia que isso era possível. cheio de sono. Em dieta. A gravar um vlog num dia em que só me apetecia, genuinamente, hoje só me apetecia estar a ouvir som, tipo, a ver se entrava no mood do treino. Deu-me vontade de partir a câmara. Fomos treinar, tranquilo. Volto, vamos tentar a round 2. Estou a chegar, estou a vir do blackout, estou a chegar ali à cena da serra. Está-me a faltar o nome dessa estrada, mas whatever, estava a chegar à serra. Esteve a chover. Câmara dá-me sinal overheat. Estás a gozar comigo. Estás a gozar comigo. Não dá para lá por erro meu, não dá para cá por situações climatéricas, mas está tudo bem. Mas estamos aqui prontíssimos para gravar, porque já que tu foste encher a barriga ao sushi, eu estou com uma sólida barra de proteína em cima e chá. É assim, cada um. Dramas horríveis. Estou a gozar, isto não está assim tão mal. Estou só irritado com a cena do vlog. Mas tirando isso, estamos cá. Prontíssimos para tocar aí no ponto bem de hoje. Nada mais, nada menos do que as coisas que tu deves falar agora, porque eu está-me a faltar agora, neste preciso momento, qual era o tópico de hoje. Pessoal, hoje vamos estar aqui a falar de hábitos que levam ao sucesso. Como é que podes chegar ao verão definido? Ao verão, ou quando tu quiseres, na realidade. Mas vamos ser sinceros, 80% de nós ou mais trabalha com mais afinco e cuidado nas limar arestas para o verão, porque também é quando vais mostrar o corpo. E é nesta altura do ano. Sim, Abril, Fónix. tu no Natal não vai, estás tipo boneca insuflável. Se tiveres uma gordurazinha a mais, não é por aí, só se vê pelos bochechas. Vamos falar então aqui um bocadinho de mudanças de hábitos que levam ao sucesso, levam ao vosso objetivo, que é um ponto focal para todos os efeitos do nosso acompanhamento, e também trabalhamos com os nossos alunos do 8K. É um pouco. Percebemos que, obviamente, nós vos damos dicas, vos damos ferramentas, mas que são para todos os efeitos a mudança de hábitos no dia a dia, de uma forma de preferência de longo prazo, que vos vai permitir então chegar àquela barriga que vocês querem ter para o verão, definição, aumento de massa muscular, secar e que isso perdure o máximo de tempo possível. Basicamente, para leigos, é o que é que estás a fazer mal agora que tens que mudar para ficares bem no futuro e manter. É um bocadinho isso que vamos estar aqui a falar hoje. E se calhar até começamos aqui um bocadinho com pequenos ou grandes hábitos. E vou passar aqui um bocadinho para a alabação. Que o Francisco vê na. Vamos começar aqui um ou dois de cada vez. Que normalmente apresentam, os teus alunos apresentam. E tu notas que, olha, este se calhar será um dos primeiros hábitos a tentar mudar. Acho que a primeira coisa fundamental quando tu estás a secar, e acho que é daqueles hábitos que tu mudas agora e que depois mantens para o resto, seja para manteres a tua definição, seja para cresceres no futuro, é tu literalmente saberes o que vais comer. Isto parece tão genérico, mas na verdade, na prática, se eu te perguntar, tu sabes o que é que tu vais comer o resto da semana, a maioria das pessoas não sabe. Vou dizer rascar. É o que tiver. E na verdade, quando tu queres secar, a comida tem um papel tão grande, tão impactante nos teus resultados, que tu
não saberes o que é que vais comer. Não estou a pedir que tu prepares as refeições e que estejam já prontas, tipo Tupperware ou não sei o quê. Podes fazê-lo e é muito útil, mas não é disso que eu me estou a referir. É literalmente de tu planeares a tua semana do ponto de vista da alimentação. Tu sabes o que é que vais comer segunda, terça, quarta, sexta, nem que seja comprares os ingredientes para isso, munires-te das coisas para isso e saberes o que é que vais comer no fim de semana. Desde o plano A, é isto que eu estimo para o meu fim de semana, e teres também uma espécie de plano B do género, olha, se me aparecer um convite à última da hora irrecusável, é assim que eu vou gerir o meu fim de semana. É passares do andar a adivinhar, ou improvisar, ou desenrascar com o que há em casa, para eu tenho uma estrutura, eu sei o que comer, eu sei que alimentos, eu sei que quantidades. Não estou ali naquele do, eu como bem, mas não vejo resultados. Porque Se calhar não só comes. estás a fazer um terço da equação. Estás a ver? Portanto, acho que vem muito por aí. Saber essas quantidades, saber o que comer mesmo. É o principal hábito, é ver essa mudança. Deixas de comer à toa para tem uma estrutura. Que não significa que é tudo igual todos os dias, por amor da santa, mas tu sabes o que comer. Tens uma estrutura. Não estás à toa, a divagar. Sim, acho que é. E para todos os efeitos, e a grande verdade é que muitas vezes o que acontece, ou que nós temos dificuldades, inclusive a nós, deste lado, é aquela falta se cá de estrutura. E é algo que, e pegando aqui um bocadinho neste hábito que o Francisco falou, mas pegando se calhar também aqui um bocado mais para a vertente do treino, é uma das coisas que eu tento criar com alunos, seja porque vão começar a treinar, portanto não ter um hábito na rotina de treinarem, seja porque são alunos que treinam, mas não há uma estrutura, são uma grande sopa uns dias vai brócolis, na semana a seguir vai cenouras, na outra semana a seguir já põe batata. Basicamente vai mudando tudo e mais alguma coisa, é estruturado no sentido de, ok, atualmente o que é viável para tu treinares e te comprometer? Porque, especialmente no acompanhamento, tem que haver com um compromisso também do vosso lado, que é, ok, isto é o mínimo que eu vou dar, pelo menos. Isto é um... Menos que isto eu não quero dar. Ok, então vamos batalhar por aí. Exemplo, o hábito, como eu tento construir o hábito em termos de treino ou adaptar de forma a que eles não andem a treinar tipo uma, duas vezes e depois na semana seguinte não treino. Quantas vezes por semana é que tu garantidamente consegues treinar? Duas, vamos estar até por baixo. Normalmente dá mais. Quanto tempo? 45 minutos. Boa, vamos já alocar isto no calendário. Mesmo que seja calendário tipo enfermeiros que muda muito, pessoal que trabalha por turnos, tentar semanalmente, ok, que dia é que vais treinar? Neste dia, em que horários? Ok, vamos meter isto na agenda. Okay? Yeah. Outro, e englobando aqui ainda dentro deste hábito, o que eu sinto, não com toda a gente, mas no habitual acontece em termos de hábitos, isto está estudado, círculo circadiano é uma das... E tem saído alguma informação dentro destes hábitos de treino, é, ok, em qual horário é que tu sentes que será mais produtivo para ti conseguires treinar? É antes do teu dia, ou depois do teu dia, ou a meio do teu dia? Eu estou a dizer aqui meio, início e fim, porque como temos em alunos que às vezes trabalham noites e assim. Isto porquê? Eu tenho alunos que realmente funcionam melhor treinar de manhã, como tenho alunos que funcionam melhor treinar ao fim do dia, ou ao meio do dia. Então tenho que criar este hábito com eles, porque o que eu sinto é que se eu não consigo criar este hábito numa fase inicial, ou enquanto ainda estou a criar, é muito fácil, numa semana que aconteceu imprevistos, saiam mais tarde de casa, algum for no carro, vão ter que fazer um turno extra, vão ter qualquer coisa, faltam-me o treino. E se faltam ao treino, uma vez não há problema, mas se isto se torna recorrente, seja no treino, seja na alimentação, aquele six-pack que queres ter no verão, ou aquele tamanho de braços e ombros que queres ter, se calhar não vai ser esse, ou se calhar nem sequer vais estar a caminhar para aí. Dar este hábito de qual é o mínimo para o qual a gente pode trabalhar e tudo o resto é bónus, é uma das coisas que eu acho que é importantíssimo para conseguires dar aquele eu não vou falhar nas próximas semanas. Yeah. Pá, imagina, por acaso estavas a dizer isso e acho, eu concordo muito. E é uma das coisas que ainda este fim de semana estava a organizar para mim. Agora, desde que fiz esta mudança agora para Setúbal, também tentar reorganizar os horários e não sei o quê. Por exemplo, eu tenho ido treinar a meio da manhã. Que geralmente é quando eu tenho o meu primeiro dip de produtividade, vou treinar.
geralmente, imagina, se eu começar às 6 ou às 6:30 da manhã, e por volta das 10, 10:30, começo a sentir que, ok, já estou a quebrar um bocado, foi muita cena, e costumo ir treinar a esse horário, costumava ir treinar a esse horário. Mas lá está, treinares às 10 da manhã ou às 2 da tarde, por exemplo, que é o meu outro horário alternativo, não dá para toda a gente. Eu sou, por exemplo, da opinião que se tu estás a ter problemas a arranjar tempo para treinar por causa do trabalho, a maioria das vezes treina de manhã, antes do trabalho. E sugiro isto, ainda esta semana sugeri isso a 2 alunos. Um deles porque está a substituir um colega num projeto, pá, e acaba por ficar a trabalhar até mais tarde, porque aquele trabalho afinal para 2 e está sempre acima dele. E o outro é porque está a perder muito tempo nas logísticas de deslocação e não sei o que a seguir ao trabalho. O que faz com que chegue ao treino à pressa, para depois ainda ir buscar o miúdo ao futebol. Não é a experiência de treino que ele quer. Ok, e se nós mudarmos e fores treinar de manhã? Geralmente eu recomendo eu treinar de manhã, não é porque seja algo fisiologicamente melhor ou o que seja, é simplesmente porque na maioria das vezes tu treinares de manhã à prova de imprevistos. É muito raro Menos adormeceres. desadormeceres, mas é mais fácil tu criares essa rotina de acordar àquela hora, ou é mais improvável quando tu começas a ganhar colhões e acordas, tipo do género, quero ir treinar e vou, foda-se, estou cansado, mas tudo bem, já tenho este despertador a tocar, do que ao final do dia quando te meteram uma reunião em cima da hora ou que atrasou. Estás a ver? É muito mais difícil de tu gerir. E ao final do dia, que outro horário é que tu tens a seguir para compensar? Não tens. Vais depois de jantar. Pá, eu gosto. Os meus alunos são muito dedicados, mas eu não estou à espera que a maioria dos meus alunos vá treinar às 9 da noite para se levantar no dia a seguir às 6 ou às 7. Às 9 da noite eles querem estar com a família, querem estar com a mulher, querem estar com os amigos, o que seja. Vai jogar Fortnite, a ver o Sporting a dar 5-0. Yeah, Pessoal do yeah. Sporting. Mas é Portanto, verdade. pegando agora nisso, e acho que é uma das cenas, aproveitando, e acho que é uma das cenas que nós também tentamos muito fazer na parte do acompanhamento e que resulta nesse sentido, e acho que cruza bué os dois pontos que tocámos. Tu tens uma estrutura em que tu sabes exatamente o que comer. Para os horários que tu tens disponíveis para a tua facilidade de cozinhar, não cozinhar, tens refeições pré-feitas, o que podes comprar no continente, o que podes mandar vir do Fit Marmita, ou não sei o quê. Ter sempre isso, como nós entregamos aos nossos clientes, seja no acompanhamento, seja no 8K, é um facilitador, porque tu sabes sempre o que comer. E eu não sei para onde é que é de olhar na câmara. E tens a Então, mesma estás cena com para o várias treino, acho câmaras que facilita bem. Eu neste momento eu estou a olhar para onde? Está para os meus certo a olhos. olhar? Está um bocadinho para cima, mas está tranquilo. Agora. Agora está igual, não. Não mudou nada. E agora? Também está igual, só estás a rodar. Os teus olhos Ok, estão a olhar não para o está mesmo lado. Agora está estás a entre a olhar em tua cara, frente. a câmara e o reflexo da câmara, estás Agora a ver? estás a olhar melhor. Melhor no sentido de estás a olhar em frente. Ok, está-se bem, está-se bem. Só para dar aquela quebra. Mas na cena no treino, isso tu estavas a dizer, eu acho que quando a pessoa também começa a ter uma estrutura de sabes exatamente o que treinar nesses dias. Tipo, se tu te comprometes, olha, António, comprometo-me a treinar 3 vezes por semana. E tu crias uma estrutura que ela sabe o que fazer em cada treino. Sabe o que fazer também quando, pá, por alguma razão, alguma coisa aconteceu. Não consigo ir ao ginásio hoje. E ela tem solução para treinar em casa, ou para treinar mais rápido, ou para treinar no dia seguinte, como nós trabalhamos no acompanhamento e no 8K. Tu tens sempre o plano A, o plano B e o plano C. Acho que isto torna também os hábitos muito mais fáceis. Tipo, olha, Atomic Habits, facilitar os teus hábitos. Estás a ver? Por acaso há um bom livro para quem lê, estiver aqui a ver este podcast. Acho que é um livro interessante para lerem. Não é dos meus favoritos, mas toca em vários. Eu acho que simplifica vários pontos que se calhar nós falamos neste podcast e que muitos outros podcasts acabam por falar. E o Atomic Habits meio que consegue resumir bem a coisa e dá uma perspectiva de como é que podes fazer na prática. E acho que o que me ficou mais desse livro, e aproveitando aqui para trazer para o episódio, é o tal de fazeres 1% extra todos os dias. O livro, para todos os efeitos, defende e, com sentido, o raciocínio que ele te faz é, em vez de quereres mudar logo tudo, vai mudando 1% por dia. Porque vais ver que ao fim de 6 meses vais estar muito melhor do que estavas agora, ao fim do ano vais estar muito melhor do que estavas agora. Isto vem até de acordo com uma frase que eu li há poucas semanas antes de fazer 30 anos e que me bateu, fogo duro. E que eles basicamente, a frase dizia que era... Mão direita é penalti. Acho que o penalti foi assim ontem, não foi?
Basicamente a ideia é nós subestimamos o que é que conseguimos fazer em 6 meses e um ano e subestimamos o que conseguimos fazer em 5. E a história de 1% vem um bocadinho de acordo a isso e na construção dos hábitos, que você está aqui a falar, que é, ok, onde é que eu posso mudar com mais facilidade dentro do que temos agora? Aquele 1% extra, aquele 1% que é fácil de mudar. Eu dou o exemplo, por exemplo, de treinar de manhã quando tem os horários aqui um bocadinho mais apertados, por exemplo. Outro exemplo, por exemplo, podem fazer, e nós trabalhamos muito e já nos ouvimos noutros podcasts, noutros episódios deste podcast. O Francisco já vai a outros podcasts, o gajo agora é quase podcaster profissional. É hábito de, se tenho muitos cravings, ok, se calhar não vou comprar aquele, não vou ter em casa aquilo que eu sei que vou comer e que não devia. Ou que vou trocar, em vez de ter bolachas, vou ter gelatina zero, ou vou ter uma pastilha de mentol, ou vou ter marinheiras, ou vou ter bolachas de arroz, em vez de ter madalenas, whatever. E é um bocadinho por aí também. Portanto, pequena mudança de hábito, onde é que é a dificuldade? Dando aqui um exemplo dos mais comuns que nós trabalhamos ambos um bocadinho desta forma, é especialmente para perda de peso. Ok, qual é a dificuldade? Tal, eu até como bem. Ok, snacks. Até pica aqui a colar. Ok, quais são os snacks que tu tens? São estes. Às vezes até pode ser frutos secos, atenção. Eles são muito fixes, mas em excesso são muito calóricos. E aqui é o hábito de consigo-me controlar. Sim. O Francisco usa muito esta história da pastilha de mentol. Ou não me consigo controlar. Ok, então não vou ter em casa. Identifica qual é a dificuldade e remove. Neste caso, os calóricos, fáceis de consumir, doces, palatáveis e que te estimulam a ir comê-los. Se não tiveres acesso a eles, não os vais comer, porque uma coisa é demorares 3 minutos a ir ali à cozinha, abres um pacote e meter 2 bolachas na boca, outra coisa tens que sair de casa, ires até ao supermercado, que às vezes nem a pé dá para ir aí de carro, compras a bolacha, voltas para casa. Portanto, se não o tiveres, mesmo que tenhas alguma tentação, isso não vai acontecer. Ganda timing. Ganda timing, porque eu, literalmente o que estava a gravar antes era exatamente aquele sistema anti-descampo. Tínhamos falado para a malta do 8K e para o acompanhamento. Para quem está a ouvir, nós como isto, havia muitos alunos que tinham aquela dificuldade de... Nós reparávamos, tipo, quando começas no acompanhamento, ainda estás a aprender algumas coisas, e o processo, nós não estamos à espera que tu sejas perfeito desde o início, vamos-te ensinando as coisas também, para que tu tenhas tempo e não seja avassalador para ti. E uma das coisas que nós reparámos e quisemos incluir no Breaking 8K deste ano foi que muita gente tinha dificuldade a gerir o fim de semana. Seja perder o controle, seja o típico estrago tudo ao fim de semana. Aconteceu e eu não sabia o que fazer. Então nós trabalhamos isto um para um com os nossos clientes no acompanhamento. Pá, e é mais específico ao teu caso, porque é diferente um fim de semana onde tens um aniversário e um batizado, num fim de semana onde vais só jantar fora, ou um fim de semana em família versus um fim de semana em casal. Ou um fim de semana em que passas em casa e dás por ti a ir petiscar. Estás a ver? E uma das coisas que por acaso estava a falar disso era exatamente essa questão de não tenhas em casa essas tentações áreas. Principalmente se tens esse problema, porque é quase do género. Se eu quiser deixar de beber, eu não vou comprar álcool para ter em casa. Se eu quiser deixar de fumar, eu não vou comprar um maço de tabaco para ter em casa. Se eu quiser deixar de comer doces, mesmo que seja durante 8 semanas, eu não vou comprar doces para ter em casa. Porque é uma tentação desnecessária. E na sequência do que estávamos a falar, até do Atomic Habits e tudo mais, quanto mais fricção tu construires entre uma coisa que tu queres evitar, melhor, mais difícil vai ser fazê-lo. Estás a ver? E até mesmo, estavas-me a lembrar dos amendoins e afins, e até ontem do jogo do Sporting, é muito normal tu às vezes ir ver futebol e não sei o quê, e a malta mete, quando vais ver futebol a casa de alguém, a ver a cerveja, os amendoins ou os termossos, não sei o quê. Grande sugestão que tu podes fazer aqui é literalmente, em vez de ser o pacote em cima da mesa, ser uma taça. Se tu tens que ter esses alimentos triggering, como o António disse, tipo, os amendoins, as batatas fritas, que tu vais as bolachas, o gelado, não tragas o pacote para a mesa, porque se tens que ter, porque os miúdos, ou afins, ou o teu parceiro, ou a tua mulher, não. Está tudo bem, é válido. Não tragas o pacote. Tira a porção que tu queres, guarda no sítio e depois leva contigo. Aquela quantidade. Porque senão, se estiver ali à frente, é bué da... É bué da... E sim,
esse é um dos tópicos que tinha panos para manga, a parte de trazeres ou não a parte dos alimentos para a mesa. Mas queria tocar aqui num caso que é dos que eu mais trabalho com os meus alunos, especialmente numa fase inicial, e é a questão, por outro lado, não só na alimentação e não só o cardio específico, a parte do NIT, ou seja, atividade física que nós não contabilizamos como atividade física. E o que é que eu estou. Basicamente chama-se No Exercise Activity. É uma coisa assim. Basicamente a ideia é tentares aumentar um pouco isto por uma razão simples. E daí eu sou um bocadinho a favor que isto seja consciente. Inicialmente quando perdes peso e à medida que vais perdendo mais, este tal NEAT, esta atividade física extra, o teu corpo vai automaticamente criar mecanismos para reduzir isso. O que faz sentido numa perspectiva de funcionamento do organismo, porque se eu estou a gastar mais do que o consumo, ok, tenho que tentar balancear isto. Portanto, como é que nós podemos criar aqui algum destes hábitos? Mesmo que às vezes custem mais, mas hoje em dia, infelizmente, com as métricas de relógios e telemóveis é muito mais fácil. Primeiro que tudo, e aqui é um dos pontos que eu mais trabalho com os meus alunos, vais de carro para o trabalho, ou autocarro, estaciona uma rua antes do trabalho, ou no ponto mais longe do estacionamento, ou sai na paragem antes do autocarro. Uma das opções que eu trabalho com eles. A ideia é o quê? Em vez de darem 4 mil passos por dia, passarem a dar 5 mil, por exemplo. Se for uma pessoa que trabalha em casa ou que tem outro tipo de logística também, é sempre, e vou dar aqui o exemplo que vocês que deu logo ao início, sempre que tens uma parte de um dip de trabalho ou tens uma espécie de coffee break, vai andar um bocadinho. Felizmente, na maior parte dos casos, especialmente agora na época que estamos a entrar, e em Portugal e em muitos países, tu consegues ter essa possibilidade. Vai dar uma pequena volta. Eu tenho alguns alunos que começaram a criar o hábito de irem andar ao almoço, especialmente nesta altura de verão. Eles comem e vão andar. Razões para isso. Não, a história dos triggers, portanto, mesmo que estejam a comer com os colegas, eles tragam marmitas, outras refeições que se calhar os chamariam anteriormente são muito calóricas e obviamente toda a gente gosta de comida mais condimentada e gordurosa. Não têm não têm tão expostos a esse trigger, nem só ao mesmo tempo, e desta forma conseguirem gastar mais calorias. Eu sinto que é um dos dados, que se calhar até muitas vezes mais que a alimentação, que eu noto que os alunos, especialmente que trabalham mais em secretário ou indústria têxtil, trabalhos que não envolvam mexer-se, que por vezes têm esta pequena diferença e que é a diferença de estarem com o peso estagnado ou estagnado muito rápido e estarem a continuar a perder peso. Yeah. E como eu disse, vocês podem fazer isto de várias formas. Dar escadas, no autocarro para antes, tens um cão ou filhos, ou um parceiro, vão andar com eles, são o carro estacionem mais longe ou tentem procurar alternativas, porque o combustível está caro, está a ficar caro, portanto, tenta procurar alternativas para usar menos o carro. Use estas pequenas estratégias e são boas no sentido de a maior parte delas traz sempre vantagens extra. A tal história não estás tanto tempo exposto ao trigger, podias passar mais tempo de qualidade com estas pessoas também, ou com o teu cão, ou com o que é que tenhas, porque a verdade é que estás a passar um tempo de qualidade, estás a fazer alguma coisa com eles. Se calhar não tens tanto. Se tiver tão mal, por exemplo, em modo de voo, até se calhar são 15, 20 minutos que estás só dedicado aos teus filhos ou à pessoa com que tu estás. Estamos a falar 15, 20 minutos, não é nada de outro mundo. E pode ser que um bom hábito a desenvolveres. Algo que eu notei, passando aqui um bocadinho para o Francisco para não me esticar eu na conversa. Não, fala à vontade, filho, por amor de Deus. Sinto que houve pessoas que, alguns alunos meus, eu não trabalho com a companheira ou a companhia deles, tenho situações que só trabalho com uma pessoa do casal, mas que foi fixe no sentido de eles passarem a informação de, olha António, nunca, ou o meu marido ou a minha mulher realmente eram muito pouco ativos e atualmente não treinam, mas começaram a andar comigo e, olha, perderam 1 ou 2 quilos e até estão um bocadinho melhores e estão a pensar a começar a treinar. Ok, fixe, mudámos o hábito aqui a 2 pessoas e não foi nada demais. Yeah. Muito sinceramente, tu tocaste aí nesse ponto do tempo de qualidade. Isto acaso foi um challenge que já fiz numa relação anterior e até achava isso muito fixe,
que era não levar o telemóvel de todo nesses momentos. Às vezes só para ir passear o cão ou só para ir passear os dois a seguir uma refeição sem levares o telemóvel. E às vezes até é uma coisa que eu digo mesmo, tipo, não leves o telemóvel para a mesa se puderes. E se não o levares para isto, porque tu inevitavelmente já vais pegar no telemóvel e vais a cada paragem que tu fazes. Tipo, tu pegas na porcaria do telemóvel, é quase inevitável. E se nesses momentos conseguires fazer isso, acho que já é uma cena brutal, obviamente pela gestão do casal, da família e tudo mais, e também por isso. Numa cena do NIT que eu queria acrescentar do exercício, particularmente para quem tem trabalho criativo ou para quem está a passar às vezes alguns stresses mais mentais ou assim, serve para ambos. Eu não sou psicólogo, nem terapeuta, nem nada do género. Só ouço o António a ralhar comigo. Mas muitas vezes, quando tu estás a ter um bloqueio criativo ou aquilo não está a fluir, o simples andar, geralmente já é andar tipo uns 15, 20 minutos. Obviamente, isto não dá para toda a gente a meio do trabalho, mas é uma grande sugestão. E se tu fores ver, acho que até é mesmo o CEO da Google, ou o CEO da Google, que diz que muitas das melhores ideias que lhes surgiram foram sempre nos box. Estás a ver? É uma coisa que eu aplico muitas vezes comigo. Literalmente, olha, já gravei. Hoje devo ter gravado pelo menos um total para aí de 3 horas e meia de conteúdo. Eu depois disto, antes de ir passar para a volta seguinte, eu vou parar, vou dar uma volta para me refrescar, para poder atacar a seguir. É uma cena que eu uso muito, principalmente até quando estou a ter bloqueio criativo na escrita. Mas quando também estás a ter alguns stresses internos, estás a remoer alguma cena, estás a pensar em alguma cena, geralmente fazê-lo enquanto andas é muito mais produtivo e é muito menos condutivo a ficares em loop do que fazê-lo sozinho em casa ou parado em casa em algum sítio. Estás a ver? Portanto, acho isso uma muito boa cena. O hábito que eu ia lançar é bué da clichê. É literalmente, ia dizer, comeres proteína e legumes em todas as refeições, ou proteína e fruta em todas as refeições. Principalmente este é para as pessoas que não comem legumes suficientes ou que não comem proteína, que são muitas. Se tu não monitorizas, provavelmente não estás a comer nem proteína nem legumes suficiente. Por isso diria para comeres, pá, pelo menos às 4 grandes refeições. Almoço e jantar e idealmente um lanche ou uma ceia com isso. Mas como esse hábito é um bocado básico e já falámos disso bué de vezes. Aliás, vou explicar se calhar como é que nós fazemos isso com os nossos alunos. Geralmente é simplificar o teu pequeno almoço e o teu lanche. A malta do 8K, a malta do acompanhamento, sabe? Tipo, tu dás-nos os alimentos, principalmente no acompanhamento 1 para 1. Tu dizes-nos o que é que gostas de comer, como é que é a tua estrutura e tudo mais, e nós damos-te sempre as sugestões com base nisso. Mas nunca é só com os alimentos que tu comes no teu dia-a-dia normalmente. Se tu reparares, tu tens sempre estupidamente práticas e rápidas. É literalmente pensado para aqueles dias em que tu não tiveste tempo para nada de manhã. Estavas-te a calçar enquanto estavas a fazer xixi. Para sair de casa. E tens sempre soluções para isso. Particularmente para a proteína e para a fruta e tudo mais. Eu estou a dar este exemplo, obviamente estou a exagerar. Não estou a dizer que tu estás a fazer xixi e estás a calçar-te. Mas estão a imaginar o caos do dia. Estás a ver? Estás a mudar a fralda enquanto estás a fazer a aveia, enquanto estás a responder ao e-mail. Só para dar outro cenário. Menos parvo. Teres pequenas coisas, tipo, literalmente sempre em casa, teres proteínas rápidas e legumes rápidos. Já falámos isto noutros podcasts. Os legumes congelados é um lifesaver do caraças. É conveniência, não é sabor. É conveniência. É não falhares a tua saúde para desenrascar. Ter sempre alguma cena para desenrascar. E a mesma cena com a proteína. Os iogurtes proteicos, ou a whey, ou o pudim proteico, que até pode ser a tua ceia doce, com o jeitinho disso. Hoje em dia, isso facilita-te bué. Não há razão para não atingir o teu target proteico. Nem de legume. Sim, acho que não há mesmo. É bem difícil hoje em dia falhares isso porque a quantidade de oferta que tu tens é imensa. Podemos ficar aqui um dia sobre esse tópico, acho que seria um estudo interessante a explicar porque é que, com tanta oferta e opções que hoje temos em dia saudáveis, porque é que nós continuamos a falhar. Mas isso é se calhar para outro episódio. Por acaso gosto dessa ideia, porque pegámos nisso no próximo episódio. Já, eu posso enviar qual é o tópico aí, tenho que agora procurar, mas vi hoje. Por isso é que me lembrei. Boa cena. É começarem a fazer destas pequenas coisas, e pegando aquilo que o Francisco disse, mesmo hábito. A história do Instagram ou diz ao telemóvel, por vezes não é necessidade, foi um hábito que nós desenvolvemos. Eu hoje estava, olha, pegando aqui no exemplo do sushi, hoje estávamos aqui com o meu sushi e eu não tenho uma coisa engraçada que
que foi, nós em pequenos momentos mortos, às vezes pedíamos a comida, tínhamos acabado ali um tópico, a primeira ação que nós os dois fizíamos sempre era ir pegar no telemóvel. Primeira ação. Tento ter o hábito, ou quando noto que faço isto uma ou duas vezes numa refeição, de guardar o telemóvel, mas foi uma coisa engraçada que eu reparei duas vezes na refeição hoje, foi pequenos momentos mortos, ou, por exemplo, o meu colega ia falar com o empregado a pedir alguma coisa, ou ia à casa de banho, a primeira coisa que fazia estava no. E é engraçado porque é um hábito. Eu nem não pensei, tipo, aí olha, vou aproveitar para o Instagram. Foi simplesmente ligar, tal, direto ao que eu normalmente faço, que é normalmente WhatsApp, Instagram ou e-mail. E foi tipo 3 minutos, foi tipo, é que eu estou a pegar nisto? E é um bocadinho a ideia destes hábitos que levam ao sucesso, é isso. Tu criares. A ideia de um hábito é algo que tu já quase não pensas. É a mesma coisa de tu levantares e beber um café, é a mesma coisa de tu pegares em alguma coisa para consumires. E esta história que nos hábitos nós estamos aqui a tocar e estamos a dar exemplos, é tu começares a desenvolver no sentido que tu queres. Isto pode levar tempo, pode levar 1, 2, 3 anos. Eu atualmente eu não penso no meu pequeno almoço. Raramente penso nas minhas listas de compras. Quando vou fazer um fim de semana mais à vontade em casa, eu penso na lista de compras porque tenho que estar a pensar, ok, eu acho que se calhar vou almoçar isto no sábado, vou jantar não sei o quê sábado, vou preparar esta refeição no domingo, mas para a semana, apesar de eu se calhar até comparativamente à oração eu vario um bocadinho mais a parte do almoço e jantar, já é automático. Eu já sei que eu de manhã vou consumir iogurte de proteína ou pudim de proteína, aveia ou pão com queijo cottage, portanto isso, bum, aparece logo lá dentro das compras. Fruta que consumo, bananas e kiwis atualmente é basicamente as que consumo. No verão, melão e melancia. Legumes congelados, para mim é um life saving e time também para o jantar. Carne, normalmente é de frango. Pode ter uma de porco ou de vaca. E é basicamente isso, tomates. Tudo o resto são pequenas coisas que eu depois me vou lembrando ou que me lembrei que ia fazer esta semana. Se eu for ao supermercado do género, vou fazer as compras da semana, se eu levar uma lista de compras, eu consigo dizer que aqueles 10 produtos vão estar dentro do meu cesto de compras. E a ideia disto é o mesmo para vocês. Daí a história, há várias linhas de pensamento aqui, eu não estou a dizer que há uma que está certa ou errada, mas de usares um diário, usares uma app, contabilizares em alguma fase, não só as calorias, mas o que é que tu realmente consomes quando estás a perder peso de uma forma, olha, estou a perder peso, não sinto muita fome, até me sinto ok. Teres essa informação é fixe para quê? Para desenvolveres este hábito. Eu desenvolvi-o através de um plano alimentar. Há 2 anos decidi, olha, quero trabalhar como nutricionista. Também quero ter esta experiência, não ser só eu, ser o a dar, ter alguém a quem me responsabilizar ou chamar-me a atenção quando eu falho. E à medida que fomos fazer o plano de treino e fomos vendo o que é que eu preferia ou consumir com mais frequência, é que foi aparecendo no plano de treino. Eu atualmente, o plano de treino já é quase uma referência, porque eu já sei mais ou menos o que é que tenho que consumir, o que é que eu tenho que comprar, o que é que não tenho que. Agora, eu fiz isto durante 2 anos. Portanto, tornou-se um hábito de sucesso para mim. Quando eu mexer e ganho muito peso, como vi no México e ganho algum peso, eu pego no plano alimentar e sigo, já não tenho que pensar em nada. E a ideia de, quando por exemplo temos com os nossos alunos no 8K ou no acompanhamento é que é, este é o teu cenário atual, agora vamos começar a construir as opções que temos no sentido de ir de encontro ao que tu queres. Algumas fases são tentativa e erro, tanto da nossa parte como da vossa. Nós sabemos que, em princípio, estas vão resultar. Mas o A vai resultar melhor com o João, o B vai resultar melhor com a Maria. Ajustando. E a ideia do acompanhamento depois é o quê? Não é só dar-vos isto, mas ir puxando. Olha, não te esqueças que não é 1,5 litro de água, são 2. Não esqueças que não é 1,5 litro de água, são 2. Olha, lembra, tens que ter garrafa ao teu lado na secretária, porque assim consegues beber. Esta semana tiveste a garrafa ao teu lado. E isto vai se tornando um hábito. O Francisco provavelmente tem esta mesma situação de ter updates em que o aluno já comenta isso automaticamente sem lhe perguntarmos. Esta semana eu bebi 2 litros de água. Porque tu bateste de tal maneira naquele ponto que ele já autocontabiliza e quando está a dar o update, mesmo que já não seja preciso, porque já sabes que ele está a cumprir, ele diz, esta semana foi assim, foi assado, bebi os 2 litros de água e é aqui que tu começas a ver que houve aqui uma mudança de paradigma e de hábitos que depois te vão levar a esta situação de, ok, olha, a pessoa perdeu o peso, está a conseguir manter o peso, está a ter o six-pack, está preparada para ir para o verão, vai estar muito mais à vontade este ano para ir à praia. Aquele biquíni, ou aquele fato bem que namorava antes vai comprar, ou aqueles calções. Um bocadinho por aí. É bem engraçado, por acaso tenho agora, nesta fase, anteontem estava a fazer esses updates,
Tenho duas pessoas que estão a contabilizar a quantidade de fruta, exatamente por causa disso. E ambas disseram, começaram as duas na mesma semana, porque foram ambas, tipo, já estava a ver que aquilo está a vacilar um bocado no diário. Já tinha dito para aumentarmos, mas elas têm essa noção, mas não estavam a fazer. Então, como não estavam a fazer, aquilo que eu fiz foi pedir que contabilizaste. Então tem ali o trackerzinho delas, e os nossos alunos, seja aqui, seja muito capa, conhecem os nossos trackers, vamos a contabilizar a quantidade de peças de fruta por dia. E eu disse, pois agora vamos contar. E a quantidade de fruta que ela começou a comer aumentou exponencialmente. E a mesma coisa para a quantidade de água, só o simples facto de contabilizar. E isso leva-me, olha, a mim, os dois hábitos que eu queria dar, os últimos dois, só para não estar Vais a dar a bola, massacrar. sim. Hoje é assim, tipo, prendas de Natal aos ovos da Mas Páscoa. o meu hábito era mesmo contabilizar a tua comida, por consequência disso. E os alunos do 8K também estão aqui. Os nossos do acompanhamento, nós trabalhamos de diversas formas diferentes. É mais personalizada a forma como contabilizamos ou não contabilizamos. Principalmente para aqueles que também estão no 8K e para tu que estás aí desse lado, se calhar não estás a ouvir aqui isto. A importância de contabilizares a comida é mais até do que, por um lado, obviamente, é para obtermos o resultado agora, tu poderes controlar o que é que tu estás a meter ou não no teu corpo. Estou sempre a enganar-me para a câmara que estou a olhar. É tu poderes contabilizar o que é que tu estás a conseguir meter no teu corpo ou não para tomar essas decisões. Tu saberes o que é que estás a comer, novamente volta para o hábito número 1, tu preparares, planeares nesse sentido, saberes o que estás a comer e agora avaliares o que estás a comer. Mas acima de tudo é porque te cria essa consciência. A ideia não é tu ficares agarrado à contagem de calorias ad eternum, bem pelo contrário, é ela servir para tu aprenderes. Porque se tu tens excesso de peso, ou se tens gordura a mais, ou se queres secar... Primeiro, se chegaste a este ponto é porque tu comes demais. Seja a longo prazo, e isso levou-te até aqui ao longo de 10, 15, 20 anos, seja tiveste um período mais complicado durante o Covid, depois do Covid, durante umas festas, o que for, que te levou aqui a isto. E tu agora tens que aprender a sair desse teu default mode e ajustar para outro. E a melhor forma de o fazeres é tu teres noção onde é que estás, o que é que tens que ir e fazer este tracking, este controle. Mas especialmente aos fins de semana. Tu saberes o que é que estás a meter na boca aos fins de semana. Que é quando geralmente tu vais meter mais comida na boca e que tu achas que não é assim tão má. Mas na verdade é um porradão de calorias, porque um jantar fora típico, mesmo no restaurante português, que tu vais dizer não é assim nada de especial, foi só um pãozinho com umas azeitonas de entrada, estamos aqui 300 calorias, foi um prato principal, foi um bitoque com arroz e batata, nem sequer pedi molho, sim, tens aí na boa se calhar umas 900 calorias, epá, e foi uma mousse de chocolate e um cafezinho com cheirinho, sim, olha, de repente tens aí uma refeição que teve 1500 ou 1700 calorias, ainda bebi 2 copos de vinho, então estamos nas 2000 só para esse jantar, o que é que comeste ao almoço e ao lanche? Epá, foi tranquilo, mas foram mais 1000, pelo menos, então de repente o teu dia está nas 3000 e tal calorias, pudera, e o peso não desce. E é engraçado que há os dias que nós não contabilizamos, muitas das vezes é tipo, vais ver o diário dos alunos numa fase inicial e é tipo, tens lá a semana toda, chegas ao fim de semana, pequeno almoço, sábado e de repente, então, não comeste mais nada até segunda-feira. Estás a ver? É isso, é contabilizar, é perceber. Nesta fase não é uma cena que tenha de ser ad eternum, é para tu teres essa noção. Para tu perceberes. Seja o tracking pela foto do chat GPT, porque estás fora de e não pesaste a comida, porque obviamente no fim de semana é mais complicado pesar, mas aferires as cenas, e é por isso que eu muitas vezes até peço fotos, o que seja, aos meus clientes, estás a ver? Isso, e depois havia aqui outra coisa que eu queria dizer. E acho que é um hábito que todos nós temos que trabalhar, seja para a alimentação, seja para o resto. Dizer, está ótimo, mas eu estou bem. Quase um hábito profundo. Foi. É basicamente aprender a parar de comer ou parar de fazer alguma coisa. Às vezes é difícil, mas tem que ser. Pessoal, aqui para terminarmos, eu vou dar aqui só um último toque de uma que ainda não falamos hoje, mas acho que é sempre importante. Estamos aqui a falar um bocadinho de rotinas e hábitos, e um dos hábitos que negligenciamos, e mais uma vez, eu digo isto já se calhar em alguns podcasts, mas é verdade que falamos pouco dele, é o sono. Tentem mesmo ter as 7, 8 horas de sono. É rara a pessoa, pá, só para não dizer que não foi nenhuma que me disse, ei, eu não dormi 8 horas e acordei pior do que quando dormi 6. Temos já alguma evidência que demonstra que o mais importante, depois destas tais horas de sono, entre as 7 às 9 horas, há pequenas variações de estudo para estudo, abordagens, mas acho que 7, 9 horas são aqui
Save Point, é um que tem aparecido com alguma frequência, a rotina de sono. Quando digo rotina de sono é deitaste e levantaste mais ou menos no mesmo intervalo de horas, constantemente, mesmo ao fim de semana. E contra mim falo, saio à noite, tenho fins de semana que chego a casa às 7 da manhã, mas isto se for uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses é uma coisa. Se tiveres o hábito em que constantemente mudas os horários a que acordas e te levantas, e atenção que algumas profissões é difícil, estou aqui enfermeiros, pessoal que trabalha por turnos em fábricas, PTs, alguns professores também, isto nem tudo é um mundo de rosas, mas tenta ter uma rotina de sono o mais estável possível. Também é game changer, para estás melhor, humor melhor, perderes mais gordura e perderes menos músculo, ganhas mais músculo. E facilita-te o teu dia a dia. Facilita. Eu geralmente tento, não meto o despertador para acordar ao fim de semana mais cedo, mas tento não fugir muito. E aquilo que agora já não tem sido tão consistente, e admito o mesmo, mas por exemplo há 2 verões atrás, quando ainda acordava para ir ao Homes Place às 5 da manhã e não sei o quê, era muito frequente, sexta, sábado e domingo, que já não ia para lá, eu acordar à mesma hora, sem despertador. Porque já tinha sido tanto tempo mecanizado a acordar às 5 da manhã, que ficou, estás a ver? E bastava eu deitar, se eu me deitasse às 4 da manhã, não, mas se eu me deitar à meia-noite ou à 1 da manhã, porque fomos ao café, fomos dar uma volta, eu acordava na boa às 5, mas fresh, estás a ver? E facilitava bem a segunda, terça, quarta e quinta a acordar àquela hora. Teres o hábito é uma grande vantagem. O fim de semana depois parece que é gigante, é brutal nesse aspecto, estás a ver? Portanto, é aqui um último hábito que eu gostava que tentassem trabalhar. Para darmos aqui finalizar o episódio. E finalizando, pessoal, espero-vos na próxima semana. Deem aqui uma vista de hábitos, não têm que os mudar todos como falámos aqui no início do episódio. Vejam os que serão, se calhar, mais prioritários para vocês neste momento, o que será mais interessante mudarem ou não, de que forma. Isto é algo que trabalhamos com os nossos alunos de acompanhamento, tens aqui a ferramenta, agora vais martelar com a mão esquerda ou direita, bora ver qual é que é melhor para ti. Porque uns vai ser para uma coisa, outro vai ser para outra. E mais uma vez, parabéns aos novos alunos do 8K. Nos estão a ver, o episódio também foi gravado para vocês. Quem não teve ou está curioso, veja os episódios anteriores. Nós iremos com todo o gosto lançar mais edições à frente. E é tudo que eu tenho para vocês hoje. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Francisco. Está ótimo, vamos embora. Se precisarem de alguma coisa, basta entrar em contato connosco, cliquem nos links aí em baixo ou mensagem no Instagram, que agora já não é @breakingmylimits. Fizemos assim para ser bem mais fácil vocês saberem com quem é que está a falar. Os dois Instagrams da malta, portanto, qualquer cena que precisarem, basta entrar em contato. Até à próxima, pessoal. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!